Olá, bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 9 de junho, agora são 6 horas e 30 minutos em ponto. Hoje aqui no Bom Dia a gente fala muito sobre economia, hein? Ontem o IBGE divulgou os números, o PIB do primeiro trimestre aqui no Brasil já se estima aí um crescimento para o país de 6% este ano. Esses são dados nacionais, dados do Brasil, mas também ontem foi divulgado o panorama econômico aqui do Espírito Santo, desse primeiro trimestre aqui no estado, e sobre isso a gente conversa hoje. Portanto, a presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, que preparou esse panorama, já está aqui no estúdio do Bom Dia, a economista Ana Paula Vescovi. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Mário. Os nossos números são tão animadores quanto os números do Brasil, que a gente viu ontem por meio do IBGE? Talvez até mais um pouquinho. Olha só, então daqui a pouco a gente entende melhor esses números, a gente fala de emprego, da renda do trabalhador, desempenho da indústria, do comércio aqui no Espírito Santo, e comenta também esse desempenho da economia brasileira com a economista Ana Paula Vescovi, que também é presidente do Instituto Jones dos Santos Neves. E o assunto agora é economia. Ontem o IBGE divulgou o crescimento do PIB nacional nesse primeiro trimestre. O número é muito positivo, 2,7%. Já há uma estimativa aí de crescimento do PIB no final do ano em 6%. E ontem também a gente teve a divulgação de dados referentes aqui ao Espírito Santo. O Instituto Jones dos Santos Neves divulgou o panorama desse primeiro trimestre, o panorama econômico desse primeiro trimestre de 2010, e sobre isso a gente conversa agora com a presidente do Instituto Jones, a economista Ana Paula Vescovi. Ana Paula, bom dia, hein? Bom dia. Te perguntei inicialmente, você disse que os números aqui do estado são melhores ainda do que os números do país. São números muito positivos e um pouco acima da média brasileira. A gente viu no país que o que fez grande diferença foi a indústria, né? A indústria voltou a produzir muito. Isso se reflete também aqui no Espírito Santo? A indústria no Espírito Santo cresceu 7% no primeiro trimestre, que foi um crescimento muito robusto e impulsionado aí pela recuperação das exportações. Os compradores externos voltaram ao nosso mercado e também a ocupação da capacidade instalada, que estava muito baixa por causa da crise, e isso tem gradativamente se recuperado. Voltou a ter demanda, então, pelos nossos produtos, e as nossas indústrias hoje estão em plena capacidade? CST, várias grandes indústrias? A operação dessas indústrias, que foi parcialmente paralisada durante a crise, já voltou plenamente, mas ainda há alguma capacidade para a economia produzir. Com certeza não é plena capacidade, mas é uma capacidade bem alta. Isso mostra, então, definitivamente que a crise foi totalmente superada, até pelo mercado externo. Eu estou falando certo isso? É isso mesmo? A economia já voltou aos patamares de produção do pré-crise, do patamar que tinha antes da crise. Isso não significa que a crise já tenha passado e que os seus efeitos já tenham sido resolvidos, né? Mas quando a gente tem a indústria, principalmente do Espírito Santo, que abastece o mercado externo com commodities, aí, aço, minério, voltando quase à plena atividade, é porque países que deixaram de comprar na crise voltaram a comprar agora? Você tem exemplos? Por exemplo, os Estados Unidos, né, chegaram a perder 2 posições na nossa pauta de exportações e agora, mais recentemente, recuperaram a primeira posição no ranking de principal comprador externo dos produtos capixabas. E o petróleo também tem destaque agora nesse panorama econômico. Nós podemos perceber que no primeiro trimestre de 2010 o Espírito Santo exportou petróleo, pelas nossas estatísticas, pela primeira vez, e os Estados Unidos foram o principal destino. Pela primeira vez, o petróleo saiu daqui exportado para os Estados Unidos. Sim, sim, sim. E isso é importante pelo marco? Assim, estamos exportando petróleo, ou em valores também foi um valor muito representativo? Chegou a representar o 4º produto mais importante da nossa pauta de exportações nesse primeiro trimestre. E nós já temos indícios que em abril a União Europeia passa a ser um destino da exportação de petróleo do Espírito Santo, a partir do Espírito Santo. O que é um dado muito positivo. Quais são os produtos que a gente mais exporta? Nós exportamos minérios, pellets, né, e celulose, e agora também petróleo. Agora também petróleo e gás. E os países que mais compram é Estados Unidos?